Começando mais um programa aqui na Italínia, Conexão e Essência. E eu vou falar agora dos nossos patrocinadores. E um deles, em especial, é a Italínia, que nos proporciona esse lugar maravilhoso, lindo. E quem aí gostaria de ter uma cozinha como essa, né? Aqui, a Italínia tem grandes projetos e realiza grandes sonhos. Além da Italínia, nós temos também a nossa amada Márcia Oliveira como patrocinadora do nosso Conexão e Essência, do Despertar da Cura, deixando que nossa equipe e até mesmo a mim mais tranquila. E para completar o time de patrocinadores, a Arlatec também faz parte dessa equipe. Tratamento de água é tudo, é inovação. Então, cuidar da água faz bem para a saúde. E a Arlatec está aí no mercado para trazer novas conexões e trazer uma saúde perfeita. Conexão e Essência traz também os apoiadores Empório Fit, um tratamento maravilhoso, super natural, para você cuidar da sua saúde, e o Seja Livre, um espaço terapêutico onde você cuida do seu bem-estar também, mas de um modo mais espiritual e harmônico. Agradecemos os apoiadores e vamos para o episódio. Olá pessoal, está começando mais um Conexão e Essência e hoje eu trago para vocês o meu mentor maravilhoso, o que transformou a minha vida e a minha jornada, Fernando Machado. Seja muito bem-vindo a esse programa que vai transformar milhões e milhões de pessoas, com certeza, e você é meu convidado especial dessa noite. Muito obrigado. Para falar aí da fluxoterapia que transforma de fato e cura pessoas. Eu sempre falo cura com a boca cheia porque ela cura. E as pessoas às vezes querem me impedir de falar isso. Mas eu sou fiel a tudo que você me ensinou e quero te agradecer por estar nessa noite aqui comigo. Muito Eu te obrigada. agradeço, Ale. Maravilhoso, né? Lindo estar aqui contigo. Que bom. Tantas coisas que a gente já passou junto, né? Uau! Sei lá, Temos histórias. 20 e tantos anos aí de caminhada, né? Nossas vidas sempre estiveram paralelas. Querido. E agora estar aqui contigo nesse novo projeto teu, Obrigada. né? Sempre com o objetivo de levar a luz para a vida das pessoas. Exatamente. É fantástico. Muito obrigada. Parabéns e muito obrigado pelo convite. É isso, gente. Então, vamos conhecer melhor o nosso querido Fernando Machado. Te apresenta um pouquinho da onde tu vem, como é que tá a tua história, a tua jornada por hora, assim, pra gente começar aí aquecendo essa entrevista que vai bombar. Tenho certeza. Bom, então tá, né, gente? Para quem não me conhece, né? Para quem tá hoje me vendo pela primeira vez, meu nome é Fernando Machado. Eu sou profissional de educação física, né, ali como tu sabe. Tenho 52 anos hoje. Sou pai de duas filhas incríveis, lindas, maravilhosas, né? A Bia com 29 anos e a Isis com 6. E a Bia tava de aniversário esses dias. As duas, né? As Sim. duas são de junho. E tô nessa caminhada, nessa jornada de expansão de consciência desde os meus 14 anos, né? Então, de 14 para 52 dão aí 38 anos de estrada, né? Nossa. Sempre estudando, sempre procurando me aprofundar, sempre buscando muito. E aí a minha vida foi profissionalmente, no início dela foi pro futebol, porque eu joguei futebol, como tu sabe, né? Cheguei a jogar futebol profissional, trabalhei nos clubes profissionais de Florianópolis, o Avaí e o Figueirense. Tive uma carreira ali dentro do futebol, mas a minha caminhada espiritual sempre correu paralelamente, né, à minha vida profissional. E com 38 anos eu tive um processo de depressão, né? Pânico. Na época não tinha muito esse termo, hoje o termo é o burnout, né? Eu tive o que tu teve lá naquela época. É o que eu tive naquela época. Só e aí eu fiquei 2 anos ali me debatendo, né, com aquele processo, depressão. Foram 2 anos muito difíceis, que hoje eu falo assim, foram os 2 piores anos da minha vida, né? Eles foram os melhores porque eles me trouxeram aonde eu tô hoje. E foram os piores porque eles foram os mais difíceis. Então, depois desse processo de 2 anos que eu tive, aí eu saí ali, isso foi em 2014 mais ou menos, e aí quando eu saio desse processo, eu me torno um terapeuta, né? Aí esse movimento todo que aconteceu durante esses 2 anos, me transformaram aí profissionalmente, aí não era mais o caminho paralelo, eu finquei os 2 pés
Perfeito. nesse mundo da cura, da expansão da consciência, da física quântica, e é onde eu tô até hoje, né? Fazem 12 anos, então, 13 mais ou menos, né? Que eu tô profissionalmente me dedicando a Nessa isso. parte. Né? E tu sempre sentiu, assim, essa espiritualidade, digamos assim, lá quando criança, ali eu tinha alguns insights, assim, um contato com o mundo espiritual e eu percebia as coisas, porque eu tinha isso, Uhum. sabe? Eu não é que eu via, eu tinha uma facilidade de transmutar as coisas ao meu redor, mas eu não entendia hoje, eu sei que era, entendeu? Tu já tinha essa noção do que tu, quando criança, pô, mas por que eu vejo isso? Por que eu gosto disso? Porque às vezes a pessoa não tá entendendo ali. Tu consegue perceber isso? As Quando... primeiras lembranças que eu tenho de ser estranho, de ser vamos, esquisito, o esquisito. elas são ali de uns 5, 6 anos de idade. Olha aí, nossa. Quando eu lembro de momentos muito nítidos. Uhum. Eu sentado no sofá da casa, assim, com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e de repente eu olho para cima e vejo coisas, Sim. seres, como se fossem, sei lá, seres mitológicos ou discos voadores. Eu via, enfim, né? Dentro de casa, não era na rua. E aí eu olhava para meu pai, para minha mãe e falava assim: olha que legal, vocês não estão vendo? Que bacana, olha ali, olha que engraçado aquele ali. E eles olhavam para mim assim, né? Imagina, isso eu tô falando de 79, eu nasci em 74. Então isso aí era 79, 80, né? Esse menino tá ficando doente. Isso. Aí meu pai, o que ele fazia? Ele pegava e me tirava da cena, me levava pra rua, vamos jogar bola, tal, ficava chutando bola comigo lá fora pra coisa se diluir. E aí isso se repetiu algumas vezes. Aí quando eu começo ali com 10, 11, 12 anos, isso foi diminuindo. E aí começa a vida, a escola... Claro, aí tu já sai da conexão, né? Eu fui perdendo isso. Mas aí veio a curiosidade, da espiritualidade, o que nós estamos fazendo aqui, isso sempre me acompanhou. Mas aí vem a vida, né? Aí eu fui pai muito cedo, fui pro mundo, fui pro mercado, fui trabalhar, ganhar dinheiro, criar família. Lógico. E aí isso voltou a acontecer na depressão que eu tive depois dos 38 anos. Aquilo que eu via lá quando criança, eu fiquei pelo menos 27, 28 anos sem ter. Eu tinha muita intuição, muita coisa, mas eu não via mais nada. Sim. E aí no processo de depressão voltou. E voltou forte, assim. E aí até... Sentiu medo, Fê? Sim, eu senti medo naquela época porque a minha frequência estava muito baixa. E como a minha frequência estava muito baixa e os canais novamente se abriram, como a minha frequência estava baixa, eu não ia canalizar coisas elevadas, né? Então eu canalizava seres e situações que traziam essa energia do medo, né? Então, mas isso foi bem marcante. E é engraçado tu trazer esse tema, Ali, porque tem muita gente assim, né? Tem muita gente que sente ou que enxerga algo ou que tem um vislumbre de algo que não é, que sabe que não é daqui, mas como isso não é tratado com seriedade ou como algo que sim pode acontecer, o que as pessoas fazem? Elas negam aquilo que vem, né? E pior ainda quando vem em criança. Mas hoje eu percebo que às vezes não é nem por negar, é medo de se expor. Também. Sabe, de assumir quem elas são de verdade. Que é o meu caso hoje, que eu trago aqui pro Conexão Essência, do Seja Livre. Por que eu botei Seja Livre? Porque tu me ensinou isso. Sair da caixa. Porque quando as pessoas te colocam em caixa, aí você tem que viver exatamente como os outros estão querendo que tu viva. E tu não é aquilo ali. Então é assumir, ninguém quer assumir o seu papel, ninguém quer assumir, esse dia eu estava falando até com uma amiga minha que ela é bruxa, ela disse, ninguém quer assumir que é bruxa de fato, ou que ninguém quer assumir que é um terapeuta. Por quê? Porque vai ser rotulado. Porque é difícil bancar quem a gente é, né? Porque vai vir muita onda contrária, muita energia contrária. Com certeza. Sim, a família não vai entender, principalmente quando, por exemplo, né, quando eu fiz a minha transição ali do mundo do futebol, que eu já estava bem estabelecido naquele meio, já, né, era um cara que já tinha minha estrutura ali, né? E aí eu lembro que eu fui comunicar pro meu pai, né? Pai, ó, eu vou mudar, vou fazer... E isso eu já vivendo a minha vida, eu pagando as minhas contas há muito tempo, né?
E ele só faltou me bater. Eu já tinha Sim, 30 e quase 40 anos tu de ia idade. sair do certo pro Exato, duvidoso, né? na visão dele, porque os pais eles olham E me dessa via forma. como um cara louco, fora da casinha, assim. Pra ele eu tinha Uhum. surtado, eu tinha pirado de vez, sabe? Tadinho. E eu entendo Sim, a situação. sim, É um sim. cara, é um pai preocupado com o futuro do filho, né? Ele começou a respeitar o meu trabalho. É louco, né? Isso é como o mundo funciona, e não adianta a gente querer Vida fugir real, disso. vida real. Ele passou a respeitar o meu trabalho quando começou a dar certo. Tu vê? Até eu estar patinando, e eu Uhum. fiquei um tempo patinando, lógico, né, Uhum. como todo mundo, como todo No começo. processo. Ele não perdia nenhuma oportunidade para me dizer, ó, tá vendo? Dá tempo de voltar ainda. Ó, se tu Pra ligar te ainda pro mostrar clube que ele tal. tava com a razão. Exato. E Sim. eu tinha já ancorado em mim que não era mais aquilo, que eu precisava de um outro processo, um outro caminho, né? Aí quando começou a dar certo, aí a minha mãe vinha e falava assim, olha, hoje ele até fala pros amigos dele que tu é Viu? terapeuta. Mas no Hoje ele já início, tem mais orgulho, né? Imagina. mas Com é assim, certeza. né? É assim que o mundo funciona e não adianta a gente reclamar, a gente ficar de mimimi. A gente tem que enfrentar. Então é difícil bancar quem a gente é, sim, mas é muito mais difícil viver sendo quem a gente não é. Ah, com É certeza. muito mais difícil. Muito. Eu Pra prefiro sustentar uma mentira, tu tem que ter. ser o louco, e eu Eu sei também. que na minha família muita gente Eu também. A acha. ovelha negra sou eu. A ovelha negra não O tem louco, o problema. maluco, a galera nem sabe o que a gente faz direito, Não né? sabem, não As pessoas. conhecem, né, a totalidade ali do terapeuta em si, e vou falar da Fluxo também mais adiante, porque a gente vem, né, de um estudo também de uma espiritualidade maravilhosa, e eu acredito que a Fluxo me trouxe isso, essa liberdade, essa conexão, né, ali com Cristo de verdade. E eu sempre digo que quem faz não sou eu sou um canal dele, Uhum. eu curo pessoas, assim, o curar, que aí essa parte eu deixo para ti que tem mais jeito de falar da cura que está dentro da nossa leitura ali da Fluxo, porque às vezes eu falo e as pessoas se espantam, né? Ai, tu não pode falar isso. Mas Jesus curou. Jesus cura também. Vocês não vão para a igreja e não falam, ah, Jesus vai curar. Vocês não vão para a Umbanda, não vai curar. Então, por que a fluxoterapia não pode curar? Né? Sim. E hoje em dia, assim, as pessoas que eu trato ali no Seja Livre, elas ficam felizes, me dão depoimento que a vida delas realmente, né, quando elas chegaram ali, estavam do avesso, que hoje elas estão no processo. É isso aí. Vai ter problema? Vai. Se tu não tiver problema, tchau. Beijo, até a próxima encarnação. Sim. O que seria a cura na visão da fluxoterapia para quem não sabe o que a gente faz ali de fato? Eu vou responder essa pergunta, o que seria a cura, e depois eu vou voltar ali na cura que nós proporcionamos e facilitamos para o outro, tá? Ótimo, adorei. Bom, a cura nada mais é do que um restabelecimento do fluxo natural da vida, né? Aquilo que a gente chama de doença, e a doença pode ser doença financeira, Sim, doença que do é uma bolso, doença. que é muito comum, né? A doença de um relacionamento, uma doença física, uma doença emocional. Esse algo que nós chamamos de doença, problema, desafio, só está ali presente e visível porque aonde existia uma energia que fluía naquela área da vida ou naquele setor do teu corpo, do teu sistema de corpos, onde existia uma energia que fluía, de repente ela parou de fluir. Essa energia se estagnou. Aonde a energia fica estagnada, algo vai acontecer que nós vamos dar o nome a isso de doença emocional, ela vai ter que ter um física, nome. financeira, a doença de um relacionamento, por exemplo, tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso até mês passado. De repente, de maio em diante, a nossa comunicação já não é mais a mesma, a gente já não está mais despendendo tanto tempo junto, a gente já não está mais curtindo tanto estar junto. A gente não sabe o porquê, mas uma coisa está clara. Existia uma energia que fluía e essa energia não está mais presente. Por isso surgiu esse algo, esse problema, esse desafio, que pode ser chamado de doença também. A doença do relacionamento está doente. Ou ele está dando sinais que está adoecendo, né? A fluxoterapia é uma ferramenta terapêutica que se propõe a identificar aonde que o fluxo de vida foi interrompido na vida daquela pessoa e, através da ferramenta que é a fluxoterapia, a gente tirar esse bloqueio para que a vida volte a se manifestar, para que a vida volte a fluir, para que o relacionamento volte a ser saudável,
a saúde, o corpo, o emocional, as finanças voltem a ser saudáveis. Esse é o objetivo básico da fluxoterapia. Agora eu vou voltar um ponto antes, sabe? Para aquela coisa da cura. E eu entendo quando a galera te fala assim, poxa, não fala isso que cura, né? Que tu cura, ou que a fluxoterapia cura. Porque isso eu falo na fluxoterapia também. Na verdade, sim, nós facilitamos processos de cura. As curas acontecem, ponto, né? Mas sim, não somos nós, não é eu, Fernando, que levo a cura, que faço a cura acontecer, não é a Ali que faz. Nós nos tornamos mediadores de algo, só que essa cura, para ela acontecer ou não, ela depende de vários fatores. Verdade. Depende da permissão de quem está recebendo, depende... Por exemplo, a gente vai trazer Jesus, né? Ai, mestre, não tem ícone maior quando o assunto é cura do que Jesus, né? As curas que ele proporcionou. Mas também tiveram pessoas ao lado de Jesus que não se curaram. Com certeza. Né? E por que não se curaram? Porque não tiveram fé, porque não pediram, porque não tiveram a humildade de pedir, de se curvar, né? Porque não aceitaram a intermediação de Jesus como o curador. Então, traz isso para uma realidade, lógico, não quero nos comparar a nada, não é isso, sim, né? Não. Mas a dinâmica é a mesma, Claro, é a mesma, sim, né? Sim. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que a gente vê que estão precisando de uma intermediação, que estão precisando de uma energia, de uma frequência, ou que você até sabe o que fazer para tirar a pessoa daquela situação. Mas não tem como tu mexer no livre-arbítrio. E nem podemos. E é aí que muito me coço, sabe? Eu o sei, que eu posso fazer é só orar. Eu sei, porque eu também já tive muito isso, né? Vontade de dizer assim, vem cá, vou te ajudar. Né? A síndrome do Salvador do mundo. Deus me livre. Mas a gente não é, mais. A gente não pode assumir esse papel e tem mais. E quando a gente assume esse papel, a gente começa a carregar mochilas que não são nossas. Sim. E aí a vida fica pesada. Aí o nosso relacionamento é bagunçado, o nosso financeiro é bagunçado, a nossa saúde emocional é bagunçado, porque nós estamos voluntariamente pegando mochilas que nós achamos pelo caminho e carregando, como se a gente já não tivesse as nossas para carregar. Porque a gente é terapeuta, mas a gente tem os nossos desafios. Lógico. Eu tenho os teus, eu tenho os meus. Agora tu tocou numa coisa que me deixa assim, ó... Como é que tu não consegue resolver? Tu é terapeuta e por que tu tá estressada desse jeito? A família, né? Sempre a família, né? Nunca é o amigo ali que tu salvou, é a família. Não, mas te acalma. Tu não é a terapeuta? Gente, pelo amor de Deus. Isso, na verdade, é um argumento que essa galera usa porque eles querem nos atingir de alguma forma, né? Então, eles usam isso porque é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Mas isso, se eu escutar isso aí, isso não me move nem um pouquinho, porque eu tenho plena consciência de que eu sou apenas um cara, um ser humano, que entendeu algumas coisas, e essas coisas que eu entendi, eu utilizo para tentar ajudar outras pessoas. Assim como um chaveiro aprendeu a abrir portas, e ele não é um ser iluminado por causa disso. Em algum momento eu vou esquecer uma porta trancada e vou precisar do quê? De um chaveiro. Ele é um avatar, ele é um ser de... Não, exatamente. Ele é só um cara que aprendeu algo, ele tem uma informação ali que ajuda pessoas a resolverem seus problemas, que nesse caso é a porta que se trancou. E eu sou também esse cara, que aprendi algumas coisas e algumas pessoas vão precisar dessa, usando a analogia, essa chave que eu entendi para destravar a vida delas. E aí eu vou lá e destravo. Mas, de novo, depende de uma série de fatores. Isso não me torna um ser de luz, um ser iluminado. Me torna um ser que aprendeu uma determinada coisa que é muito útil para determinadas pessoas. Ponto. Simples assim. Perfeito. Isso é a gente olhar para aquilo que a gente faz com consciência. Não é me diminuindo, porque tem dois... O ego tem dois extremos, né? Ele tem o ego do eu faço, eu curo, eu resolvo, se eu chegar no rolê, tá tudo resolvido. Esse é o ego totalmente, né, prejudicial, pernicioso, mas o ego também do não, eu não faço nada, eu não sirvo para nada, também é ego. Isso, as duas coisas vêm do ego. O que é contrário ao ego? A consciência. E a consciência é aquela que olha com realidade para as coisas. O que você é? Você é alguém que aprendeu, né? O que essa galera está fazendo aqui no nosso entorno? Eles estão proporcionando a gente estar aqui. Eu poderia fazer o que eles estão fazendo para nós termos esse podcast gravado? Não, eu não sei nem como começar, não sei como dispor, não sei mexer em nada, vou ligar os botões tudo errado, eu vou colocar tudo errado. Mas por quê? Porque eles têm esse conhecimento. Eu não tenho.
Então aqui, nessa função, eles são os dominam caras o que que estão vão me fazendo. ajudar a fazer. Isso Exato. é realidade. Isso torna eles um avatar, um ser de luz? Não, ou torna eles um ser... Não, é o que eles sabem entregar e eles vão entregar com excelência. Exatamente. Aquilo que eu sei, eu vou tentar entregar com excelência, o que você sabe também. Isso é realidade. Isso eu, graças a Deus, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ter aprendido contigo. E são duas profissões que eu amo, que é fazer a organização, porque eu sei que eu faço muito bem feito. Eu vou lá e faço, entrego o que tem. E a fluxoterapia, eu digo que ninguém faz melhor que eu. Ninguém faz. Ninguém faz melhor que tu. Porque cada um tem seu jeito de fazer. Cada um tem seu momento e que nem tu diz, é livre, a gente não pode mudar, né, ali os passos, mas tu vai agregando outras coisas e tu vai melhorando e aquilo ali vai tomando um rumo maravilhoso. Eu sou apaixonada. E daí me conta, da onde que surgiu os livros que tu trouxe aí para nós? Eu tenho 4 livros, né, publicados. Eu trouxe só esses 2. Eu tenho o primeiro. Tem o primeiro. Eu devia ter trazido o primeiro. Eu falo amanhã, eu falo nos stories, mas então, eu tenho ainda o primeiro. O primeiro foi as Reflexões Insensatas, né? Aí não tenho mais, por isso que eu não trouxe. O segundo foi o Método Vênus. O terceiro foi As 13 Lições de Ninja. Esse aqui é o único livro que eu tenho que foi canalizado. Esse aí é maravilhoso. E esse aqui é o Novo Humano, é o último. Esse aqui, como os outros 2, né? Que não são mais editados, mas impressos. Mas esse aqui, quem quiser, tu tem alguns ainda, tu trouxe? Esse aqui eu tenho. Esse aqui eu também não tenho mais. Esse aqui é maravilhoso. Esse tu tem só o PDF. Eu tenho o link lá, né? para mandar. Para quem quiser. Para quem quiser. Tá, esse aqui é totalmente canalizado. Esse aqui aconteceu num processo. Foi em 2017. Eu estava até conversando com elas ainda há pouco, né? Explicando assim que eu não sou aquele cara que canaliza o tempo todo, toda hora. Acontece em momentos pontuais da minha vida, né? Esse tipo de situação. Mas isso aqui foi uma coisa totalmente ímpar, né? Eu fui chacoalhado literalmente na minha cama. Eu morava em Ratones, tu conhece, né? Quem conhece Ratones, um lugar em Floripa que é um portalzão, né? Eu morava lá no meio do mato, isso, numa casa de vidro, era totalmente bruxólica aquela casa. E gato preto. Pra tudo que é lado. Eu fui chacoalhado à noite e fui levado para eu não sei, uma estação intermediária, uma dimensão X. Um duplo. Eu não sei direito, assim. E aí ali eu tive a presença de um ser, né, que se identificou como Ninja, uma pleiadiana, que me levou a conhecer um outro ser. E ali eu tive uma breve lição rápida, voltei para a cama. Isso aconteceu 13 luas novas seguidas. Por isso que o nome do livro é As 13 Lições de Ninja. E aí depois veio esse Novo Humano que fala da inteligência espiritual, da inteligência emocional e da inteligência cognitiva, mas com foco mais voltado para a inteligência espiritual, que é um novo tipo de inteligência, né? Sim, que é a nova versão agora. Se falou muito de QI, né? A gente aprendeu a dar valor para quem tem um QI alto. Eu digo que eu sou movida pelo além, né? E depois teve o QE, né? Que foi ali nos anos 90, que é a inteligência emocional, e agora é a inteligência espiritual, é a nova valência de cognição, né? São as pessoas que têm capacidade e muita gente pergunta, né, Ali, o que é inteligência... Mas inteligência emocional e inteligência espiritual não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Elas têm diferenças, eu vou explicar aqui brevemente. Pode explicar. Por exemplo, imagina que eu e tu tivéssemos um projeto, uma empresa. Montamos uma empresa, eu e tu. E por algum motivo a gente se desentendeu. A gente se desentendeu, tal, e o desentendimento foi sério. E o Fernando não quer ver a Ali ninguém pintada de ouro, e tu também não quer ver o Fernando. A gente tretou feio. A inteligência emocional vai nos permitir, quando a gente está ali dentro da empresa, tratando de algo da nossa empresa, eu vou conversar contigo, tu vai conversar comigo, a gente vai tentar amenizar. Pra resolver. Por quê? Porque nós temos algo em comum ali, né, para desenvolver. Que pode ser a empresa, pode ser um casamento, pode ser um filho, um projeto juntos, né? A inteligência emocional nos permite isso. Não, eu não gosto mais da Ali, mas eu preciso
ter uma convivência harmoniosa com ela, porque nós temos um objetivo em comum. Se eu tenho inteligência emocional apurada, eu consigo fazer isso, e tu também. Sim, se não tem, já complica. Exato. A gente vai sair na rua, depois do expediente, tu vai para um lado, eu vou para o outro, a gente não vai se falar, a gente não tem relação nenhuma. Amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui de novo, e Pelo mesmo processo. porque nós temos inteligência emocional. Ponto. A inteligência espiritual vai um passo além. A inteligência espiritual vai me forçar a perguntar por que aquilo que a Ali falou me tocou tanto? Por que doeu tanto a maneira como ela falou aquilo para mim? Ou a forma como ela me Já vai olhou? buscar. Ou aquela ironia que ela fez? Ou aquele sarcasmo que ela teve? Por que será que essa situação aconteceu? Por que será que agora eu estou tretando com a Ali nesse ponto da vida, né? E tu vai fazer as mesmas perguntas na tua casa. Quando a gente tem essa inteligência estimulada dentro da gente, né? Porque essas perguntas vão nos levar a respostas que vão nos levar a crescimento. Porque se eu entendo o porquê que aquilo que tu falou me doeu tanto, se eu faço essa pergunta, já deu o primeiro passo eu começo a evoluir, eu começo a me conhecer, ou seja, o meu processo de autoconhecimento ele se potencializa, né? E eu começo a me tornar um ser humano muito melhor, muito mais forte, muito mais preparado, muito mais corajoso. Então hoje, não estou falando que eu sou um cara espiritualmente inteligente, eu estou dizendo que eu entendo isso e procuro estimular esse tipo de inteligência em mim. Então tudo que acontece comigo hoje eu pergunto por quê? Por que será que aconteceu isso? Para que será? O que será que isso quer me mostrar? Né? Por que será que eu ainda estou me debatendo nessa área da vida e nessa outra eu já deslanchei? Por quê? Por quê? Para quê? Por que será? Né? Ao invés de tu ficar brigando com aquilo, tu dá um passo atrás e procura entender o porquê. Isso vai te levar necessariamente a um nível de autoconhecimento melhor, porque tu faz as perguntas, né? E isso é a inteligência espiritual. Mas eu tive essa situação dentro da casa de uma cliente, fazendo organização. Aí eu, ali, concentrada, porque aí o que eu faço? Eu faço essas perguntas. Todas as vezes que eu estou em algum lar, fazendo uma organização, fazendo alguma coisa, eu faço uma leitura daquele lar. E aí fico observando, será que por que eu faço isso? Ou por que eu sou assim com a filha? Ou por que eu faço assim com o marido, né? Eu vou melhorar aqui. E aí eu percebi assim, nossa, por que eu tô aqui? Se eu não quero mais estar aqui. O porquê. Aí eu tenho logo em seguida, e é imediata, né? Porque tu tem medo de seguir em frente em outro caminho, em outra jornada. Aí por quê? Por conta da segurança, do dinheiro, porque aí é um dinheiro que vem muito rápido, porque tu ser uma persona organizer é um dinheiro rápido. Tu fez lá, tu ganha muito bem. Recebeu, ok, perfeito. Aí aquilo vira um vício, que tu só vai pelo dinheiro. E eu não quero mais trabalhar pelo dinheiro, eu quero fazer o dinheiro, mas eu quero ser feliz como eu era. Tipo, eu ia lá, organizava a tua casa, vinha faceira, feliz. Não quero ir lá porque tu vai me pagar assim, porque eu necessito, então eu tô indo, porque eu não quero mais, enfim. E aí comecei a analisar e fazer essas perguntas. O que tu tá fazendo aqui? E por que a humanidade está evoluindo tanto nos últimos anos? Que é essa transição planetária que a gente fala, que a gente vai para uma dimensão superior, né? Por causa das perguntas. Por conta das perguntas. Tu lembra a geração dos teus pais, dos meus pais? Eles faziam perguntas? Não, eles só viviam a vida, né? Se falava em propósito há 30 anos atrás, propósito é uma palavra que se fala de 15 anos para cá, né? 2010 ali começou, 2000 vai, ok, 25 anos. A geração anterior do meu pai, dos meus avós, muito menos, não se perguntava qual era o meu propósito. O propósito era casar, criar família, pagar as contas. Casar bem, era aquela coisa que vinha lá dos avós, e era isso, quem casava bem, casava bem. Morrer, e acabou, né? A gente agora, essa geração aí que está hoje com 40, 50, 30, né, esse meio aí, começa a se perguntar. Olha a pergunta. Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? E a partir do momento que eu começo a fazer essas perguntas, e eu percebo que eu não estou fazendo o que eu vim fazer, essa pergunta me impulsiona a buscar o meu lugar, aquilo que a minha alma anseia. E é por isso que as perguntas fazem a gente evoluir tanto. Por isso que eu sempre falo isso, Ali, não existe pessoa evoluída. Não existe pessoa evoluída, porque ido é particípio. Existem muitas pessoas que estão evoluindo. A própria palavra já fala, estão indo, caminhando para algum lugar. Quando a gente usa o ido,
evoluído, ponto final, participe, acabou. Parou. A pessoa que está evoluída, ela parou, acabou, né? Evoluído é o que acabou o processo, concluído. Né? Chegou. Acabou, chegou no ponto final. Então ali você estagnou o teu processo. Então, nossa, Fernando, às vezes a gente escuta de um ou de outro, né? Nossa, como tu é evoluído. Eu, como sei o poder da palavra, falei, não, não sou. Eu estou evoluindo, porque eu não quero parar aqui onde eu estou. Se eu começar a acreditar nisso que tu está falando, que eu sou evoluído, eu botei um ponto final no meu processo de evolução. E eu não quero botar um ponto final. O ponto final vai ser só quando eu chegar e me fundir ao Criador. Aí é o ponto final. Até lá, eu estou evoluindo. Indo mesmo para esse reencontro, para a minha essência, para aquilo que eu sou, né? Para o eu sou. Para o eu sou. E essa manifestação está cada vez mais o eu sou, e as pessoas estão usando de fato, né? E isso a gente já ouvia na época do Setchanaya lá, eu fico encantada cada vez mais, né, com despertar. Sim. E me conta uma coisa, como é que foi para ti construir todo esse estudo da fluxoterapia para levar para essas novas terapeutas, que são quantas hoje? São 500, 600? Tem, mas por aí? Acho que já está beirando os 800, eu acho. Mais então, por causa do grupo ali que tem em outros países também. Mas assim, para ti hoje, como um mentor, né, que tu não gosta que chame de mentor, mestre da fluxo, mas assim, como que foi criar tudo isso? Foi um processo, sim, porque a fluxoterapia, ela vem de uma série de ferramentas terapêuticas que eu fui aprendendo ao longo da vida, né? E não é só ferramentas terapêuticas, coisas que eu aprendi na área, no futebol, na vida, eu incorporei na fluxoterapia, né? E foi em 2021, 20 para 21, pandemia e tal, as pessoas já estavam me pedindo há 3 anos, pelo menos, 3, 4 anos, quando é que tu vai ensinar essa ferramenta terapêutica que tu faz e tal. Aí quando veio a pandemia eu falei, acho que agora é o momento. Aí eu comecei a meditar, foi um processo meditativo de pedir para os mentores, a gente sabe que a gente é mentorado, tem uma legião de seres que nos ajudam, né? Nas camadas invisíveis. Eu comecei a pedir para essa galera, né? Para os meus mentores maiores, o que vocês querem que eu passe adiante aí para as pessoas? O que é importante um terapeuta aprender para ele fazer o seu trabalho de forma eficaz e dar resultado para as pessoas e prosperar como terapeuta? Porque essa é a questão também, né? Sim, com certeza. O que vocês precisam que eu coloque nessa formação? E eu fazia novas perguntas e esperava. E aí me vinha muito por inspiração e esse processo durou 9 meses. Uma gestação. 9 meses, de janeiro a setembro. Nossa. E em setembro de 21 foi a primeira turma de fluxoterapia em Passo Fundo, foi aqui no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Então foi um processo muito legal, muito bacana. Porque eu sou tua aluna de 2022. Ali era o 2º ano. Então foi um processo criativo, né, que envolve outras terapias, outras ferramentas, inspiração direta, conhecimento de outras ciências, de ancestralidade, de coisas modernas, que é a tecnologia de cura que a gente tem hoje. A fluxoterapia é um pouco de tudo isso. E tudo tem ali, né? Canalizado num modelo, que são aqueles 12 passos, né? Que já foram mais do que validados, porque tem muita... E é muito legal, né, Ali? Porque antes da gente levar esse benefício para as pessoas que a gente atende, esse feedback eu escuto muito. Eu também. O fluxoterapeuta, aquele que faz a formação, se beneficia. Ele vê a vida dele começar a funcionar de uma outra forma. É isso que eu ia te falar também, uma coisa. Esses dias eu falei com o Felipe, ele falou assim, mana, eu tô cansado. E eu digo, Felipe, eu preciso que tu faça uma fluxo, porque às vezes ele faz uma pra mim, eu faço pra ele, e assim a gente fica trocando. E eu digo, eu preciso que tu faça uma fluxo pra uma cliente, e ele assim, mana, eu tô cansado, assim. Eu digo, sabe por quê, Felipe? Porque às vezes a gente não tá a fim de fazer até eu chegar ali no meu espaço. Eu entrei no espaço, eu não saio mais. Aí eu quero fazer fluxoterapia atrás de fluxoterapia. E eu sinto que eu melhoro. Eu melhoro em todos os sentidos. A minha vida hoje, próspera, olha, em relação ao dinheiro, assim, é próspera.
flui. Uhum. Flui os meus filhos, flui meu casamento, flui tudo. Tudo acontece, sabe, Fê? Não sei se aconteceu esse processo contigo, mas ali de fazer agenda, aí daqui um pouco, eu tenho que fazer a fluxo. Parece que tem uma energia que ela quer te impedir de continuar levando isso. Uhum. Então eu e o Felipe, a gente andou conversando sobre isso, essa energia que às vezes nos rodeia. Uhum. E eu acredito que seja mesmo, porque hoje, né, olha quanta coisa a gente está vivendo, né? Sim. Tu passou por essa experiência em algum momento assim da tua vida? Poxa, isso aqui vai transformar não só a minha, mas a de todo mundo. Sim. E aí tu foi tendo problemas no decorrer Sim. dessa jornada? Sim. Uma coisa que a gente tem que desmistificar na cabeça da galera, de uma forma geral, né? Tá. É achar que a gente não passa por problema, né? Mas aí a pessoa vê um podcast desse, nossa, a vida do cara deve ser assim, uou, deve acordar de manhã assim, cheiroso, não tem ramela no olho, não é assim, ele já assim, uou, né? Não tem problema nenhum. Gente, é vida de ser humano normal, com todas as demandas de um ser humano, né? Trabalho, passa filho, por dificuldades, conta. passa por desafios, passa por... Mas uma coisa é a gente passar por dificuldades e desafios sem ter conhecimento do que a gente tem. Esse conhecimento que a gente tem. Outra coisa completamente diferente é passar pelas mesmas dificuldades e desafios com essa ferramenta, e aí eu vou colocar a fluxoterapia e tudo que a gente aprende, sim, né? de tudo. Os raios, bom, os raios, né, que são que a gente quer o que... Eu estou aqui no meu raio. Que são os raios cósmicos divinos, não vai dar para falar, desculpa, né, gente, falar sobre isso aqui, porque é muito... Eu levo 2 horas para falar isso lá no curso, não vou falar em alguns minutos aqui. Quem quiser já vem pro curso. Mas os raios cósmicos divinos são ferramentas que todos nós temos, é como se fosse uma caixa de ferramentas, você tem uma caixa de ferramenta em casa, a torneira tá pingando e tu não sabe que aquela caixa de ferramenta tá ali. Meu Deus. Pô, tu não arruma a torneira porque a caixa tá ali dentro, trancada, e tu não sabia que existia um alicate ali dentro que tu poderia apertar a torneira. Verdade. Na nossa vida acontecem coisas no dia a dia, no cotidiano, e sempre acontece, sempre vai vir, e a gente tem uma baita caixa de ferramenta que são esses raios. Os raios cósmicos divinos. Só que como é que eu vou fazer uso desses raios se eu nem sei que eles existem? E tem muita gente que sabe que eles existem e não usam porque... mas eu acho que não vai causar tanta diferença assim, não. Acho que não é tanto assim. Gente, assim, pra mim, né, que tô nesse rolê de espiritualidade, expansão de consciência há 38 anos, é a informação que chegou pra mim que mais me ajuda na vida. Agora eu tô falando de vida prática. Na prática. Resolver coisas, melhorar a vida financeira, melhorar relacionamento, melhorar o meu estado de humor. Eu transmuto um desconforto emocional que muito eu tô tendo hoje em 3 minutos. Usando essas ferramentas. Mas essa riqueza que eu falei há pouco, que a fluxoterapia te traz, exatamente, isso é uma riqueza. Isso, é tu perceber que, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo bem nada a ver, talvez, assim. Uma vez chegou eu e o Rogério em casa, as crianças estavam viajando, ou estavam na sogra, não sei, e a gente tinha trabalhado, e chegamos em casa limpinha, tudo bonitinho, mas não tinha nada para comer. Na geladeira não tinha nada para fazer, porque ninguém foi pro mercado, porque não teve tempo. Mas a gente sentou no sofá, tomamos água e disse assim, meu Deus, obrigado, Senhor. Tá bom demais. Porque não era falta de dinheiro. A minha geladeira não estava vazia por falta de dinheiro, ela estava vazia porque ninguém foi no mercado. E estava tudo bem. Aí eu disse para ele, quer saber? Vamos dormir que amanhã a gente come. E se resolveu. Em outras épocas, aquilo ali me daria um pânico. Sim. Me daria um pânico não ter nada, só água na geladeira. Cadê a fruta? Cadê? Sim. Não, gente. Então eu acho que a espiritualidade, no modo geral, porque a gente falou da fluxo, mas pode ser qualquer uma, ela traz exatamente isso, essa consciência, né? De tu virar a chave rapidamente antes que ela te engula ali, porque tu tem a ferramenta para usar, tu não usa se tu não quiser. Exatamente. Né? Quem é o Fernando de Idaial agora? Para aquele Fernando de Florianópolis? Eu nasci em Florianópolis por acidente, eu acho. Eu sou um cara de interior. Tu é, né? Eu sou um cara de mato, de interior. Eu gosto do viver intocado. Eu sou pra dentro. Apesar de eu ter esse trabalho de... das cavernas, de palestra, de curso. Isso é o que eu faço. Eu gosto pra caraca de fazer isso. Mas eu faço isso, me relaciono com pessoas, falo com zilhões de pessoas, mas eu preciso voltar pra minha toca.
Então eu sempre fui esse cara, né? Então eu já sabia que em algum momento isso ia me levar para uma cidade pequena. E hoje eu já olho para Indaial, por incrível que pareça, e já falo com a Jaque assim, Jaque, vamos achar uma chacrinha aqui mais tocado aqui, porque a gente mora no centro, né? Mas é um centro assim que 9 horas da manhã tu não escuta um barulho de carro, né? Sim, imagina. Então eu consigo viver numa realidade dessa. Mas eu não me vejo mais ali num outro contexto. Não que eu não vá, a vida é muito dinâmica. Se eu tiver que morar em Porto Alegre, Floripa, São Paulo, eu vou morar. Mas a minha alma é uma alma de camponês. E tu acredita que foi a Isis que trouxe isso pra ti? Ela foi Ela impulsionou. É? Ela impulsionou, com certeza. Eu sempre fui. Mas quando ela nasceu, porque se a Isis não tivesse nascido, né, se não existisse Isis, provavelmente eu ia estar em Floripa ou na Guarda do Embaú, onde eu já morava, né? Num lugar assim, não estaria provavelmente em Indaial. Mas ela sim, ela me impulsionou. Aliás, a Isis veio para impulsionar um monte de coisa, né? Várias coisas. Ela veio para assim, tá, pai, vai, para de ensaiar e faz, né? E hoje viver esse contexto familiar para ti tá sendo bom, tá sendo diferente, Nossa, uma experiência totalmente fantástica. Eu falo por mim, tá? Porque eu já tô aí casada com o Rogério, né? Há tanto tempo. Então, assim, é diferente tu ter ali um parceiro para te dividir as dores, as alegrias, né? Porque às vezes as pessoas acham, um casamento, Deus me livre casar, ou como eu queria casar. Mas é tudo o diálogo, é entender o momento do outro, é respeitar. E eu acho que tu ficou num momento da família que era aquilo que tu precisava naquele momento por conta de coisas que tu veio aprendendo na tua jornada. Sim. E eu disse assim, agora tu falou assim, tô casado, vou pra Indaial. E eu, é isso aí. Olha, quem te viu, quem te vê. Rica demais essa experiência, né? Eu não tinha vivido. Porque, não te cortando, mas tu falou, né? Eu sou um homem do mundo, então pra ti não, mas eu aqui... continuo sendo. Não, sim, mas tu não sendo... tinha essa noção hoje. Isso. Por conta da maturidade. Isso. Eu acho que essa é a verdade. A maturidade te trouxe um outro Fernando. Eu costumo falar uma coisa assim, Ali. Tem várias Alis aí dentro. Sim. Né? Tem vários Fernandos aqui dentro. Ali aqui, né? Exato. Então, assim, tem um Fernando que precisa ir pro mundo. Se eu ficar um mês na minha casa, a gente já trabalha em casa, não preciso sair de casa para nada, né? Trabalho, faço reunião, faço tudo de casa. Aí vai me dando uma urticária, assim, vai. Eu sou da rua também. Falei, caraca, eu preciso viajar, chegou no meu limite. Aí eu preciso vir para Porto Alegre, eu fico 3, 4, 5 dias. Mas quando eu tô voltando agora e tô encontrando aquela estrutura em casa, que acordar de manhã, a galeguinha vem com aquela alegria dela, se joga no meu pescoço. Isso não tem nada no mundo que supere, né? Verdade. E eu não tinha vivido isso ainda até os 50 anos, né? Porque aí uma história que a galera talvez de casa não entenda muito. A minha filha tem 6 anos, eu tô vivendo isso há 2 anos, como é que pode, né? Porque teve um afastamento e uma reaproximação. E agora eu tô com elas, né? E eu tenho uma filha de 29 anos que eu separei da mãe dela quando ela tinha 1 ano e meio, né? Ela é minha, sempre fui pai pra caraca, junto, é minha parceira até hoje. Mas eu também não vivi essa coisa da casa com a Bia. Mas tu ser pai lá, eu falo com 23 20, anos, 19, ser pai hoje, tem uma diferença. São coisas completamente diferentes. Sim, porque tu já teve toda uma jornada, tu já tem uma maturidade e é diferente. Sim. E aí tu começa a pensar, poxa, por que eu não fiz diferente? Mas também não dá pra se cobrar e começa aquela coisa Não, na minha cabeça não tem nada disso. Eu tô vivendo o que eu tenho que viver agora, eu vivia até ano passado o que eu tinha que viver até o ano passado e talvez se eu tivesse queimado essa etapa e feito isso antes, eu não estaria inteiro como eu estou hoje, lá dentro, né? Então, eu não me arrependo de nada, assim. Mas por que tu não fez isso com a mãe da Bia? Por que tu não viveu, né? Não teve... Porque eu não conseguia. Eu era um moleque... Eu precisava ir pro mundo, eu precisava ter experiência, eu precisava... né? E aí eu não ia estar inteiro lá dentro. Eu ia estar puto, eu ia estar xingando, eu ia estar criando um relacionamento ruim, né? Verdade. Por conta disso, que é o que muita gente faz, né? E eu me nego a viver assim. Me nego. Certo. Aquela coisa da verdade, né, Ali? Não é a verdade absoluta, é a minha verdade. Cada um tem a sua, né? Existe uma verdade absoluta
que você não é detentora dela, nem eu e nem ninguém. Ninguém. E existe a nossa verdade, a minha verdade, a verdade do Fernando é essa. Então eu não posso... Tem uma frase que está muito na minha cabeça ultimamente, assim, a gente é o que a gente é. E ponto final. E ponto, não dá para inventar outro ser. Você é o que... E volta lá pro início do programa, quando tu falou de se bancar e tal, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de bancar quem elas são, né? E quanto mais elas tentam se transformar em outra coisa, mais elas sofrem. Por quê? Porque é impossível você se transformar em outra coisa. Você é o que você é. Ponto. Não dá para inventar outra Ali. Sim, a Ali vai melhorar, ela vai desenvolver, ela é muito irritada e ela vai ficar um pouco menos com o processo, ela vai é ser desconfiada, ela vai ser menos. O Fernando é isso e ele vai ser menos com o passar do tempo. Sim, a gente pode melhorar e vamos melhorar. E esse é o grande intuito da gente estar aqui. Com certeza. Né? Agora, não dá para transformar o Fernando em Oswaldo, em Gustavo. Porque o Fernando é Fernando. O Gustavo é Gustavo, o Oswaldo é Oswaldo. E tá cheio de Oswaldo querendo ser Fernando, tá cheio de Gustavo querendo ser Oswaldo. E é aí que a treta começa. A gente quer se tornar outra coisa que a gente não é. Então, assim, aceita quem você é, melhora aquilo que te incomoda. Poxa, eu me incomodo porque eu sou preguiçoso demais. Melhora isso, pô. Aí só não me manda tomar banho gelado. Então. Não, para com isso. Para com isso que tu é dono de tomar banho de cachoeira, que eu sei. Eu gosto de fazer umas doiduras assim de vez em quando. Mas desde inverno? De inverno? Tu tá doido. Não, tô dizendo tu não. Não cheguei nesse patamar ainda, Fê. Não cheguei. Que tu admira mais em ti hoje? Assim, de fato, assim, hoje ali eu... Isso que eu acabei de falar aqui, essa autenticidade. Eu sou um cara autêntico, não sou perfeito, tenho minhas tretas, tenho várias coisas a melhorar, muitas, como qualquer ser humano, mas eu sou de verdade. É isso. Eu sou de verdade. Assim, goste ou não goste, eu sou de verdade. Eu não vou criar um personagem para te agradar, para vender curso, para ganhar like nas redes sociais. Eu sou o que eu sou. Eu fiz esse programa para isso, para a gente mostrar a essência. Não quero me vender aqui por dinheiro nenhum. É isso. É pela essência. Se tu quer vir aqui, sentar no meu sofá para contar uma história, compartilhar com mulheres, compartilhar com empreendedores, essa é a moral aqui. Porque senão perde sentido. Perde sentido. E a gente vive um mundo fake, né? O Instagram, ele está muito fake nesse sentido, das pessoas contarem histórias que fazem vídeos, aí estão lá chorando. Sim. Não tem trabalho. Sabe, isso eu não quero mais. As pessoas estão cansadas disso também. Olha, eu fui num podcast um tempo atrás aí. Essa reflexão me veio muito quando eu fui naquele podcast. Eu cheguei, né, como eu cheguei hoje, antes aqui, 1 hora antes, tal, comi com vocês, tomei café, a gente conversou pra caraca aqui no bar. Legal, né? Essa interação e tal. Até porque a gente vai trocar, pô, é um clima que vai se criando, né? É bacana. Eu cheguei nesse podcast, tinha uma equipe também, né, tal. O cara me cumprimentou, assim, óbvio, também, só que faltava ele nem cumprimentar, né? Ele me cumprimentou e ficou lá no celular, eles falando entre eles, e eu sentado, assim, chegou a hora do podcast, vamos lá, Fernando, tal, senta. Não teve nada antes, assim. E aí, quando abre a câmera, estamos aqui com o Fernando Machado e não sei o quê. Eu falei, e eu aqui dentro incomodado, cara. Eu falei, incomoda. E assim, ó, Quem é muito verdadeiro incomoda. Aí eu falei, caraca, porra, o cara se transformou em outra coisa, assim, ele não me olhou na cara, ele não deu um sorriso pra mim, ele não me deu bom dia, boa tarde, boa noite, ele não perguntou nada, e agora, assim, de uma hora pra outra, ele se tornou o meu melhor amigo. Eu me levantar. Aí eu falei, tá, beleza, tô aqui, né, vamos lá, tal. Incrível. Acabou o podcast, acabou, levanta, obrigado, tal, pô, foi legal, bacana, entra em contato com não sei quem aí, vai sair tal dia. Eu falei, caraca, velho. Eu falei, que bagulho doido, cara. É produção em sério, troço, cara. A gente tá falando com gente, com pessoas, nós somos pessoas. Era um podcast falando de espiritualidade, de expansão de consciência. Eu falei, cara, ele não sabia nem mas ele não sabia nem do que tu tava falando. Nem conhece. E assim, é um podcast. E quem olha assim de fora, assim, né, os episódios, nossa, que massa, que vibe. Não tem vibe nenhuma, é zero, assim, sabe? E eu falei, cara, isso é a antítese de tudo aquilo que eu acredito. Deus me livre. Na espiritualidade.
na expansão da consciência, na cura. Imagina o veneno que tu não saiu de lá, veneno bom, vamos dizer assim. Não, eu faço tiririca. minhas blindagens, entro, saio e tá tudo certo, né? E tá tudo bem, é o trampo deles, tá legal. Muita gente se beneficia dos que bastante gente assiste. Mas, assim, poderia ser muito melhor. Por quê? Porque os caras criaram uma empresa, um negócio, e eu não tenho nada contra isso, tá ok, Sim. ganhe o dinheiro que for, não tem problema nenhum com isso, é legítimo. Mas, porra, cara, seja de verdade, sabe? Então, se tu é antipático, ou se tu não gosta de interagir com pessoas, pô, vai fazer outra coisa, cara. Tu não tem que fazer isso aqui se tu não gosta de gente, pô. Se tu não gosta de conversar, se tu não gosta de interagir, né? E eles não gostavam, eles faziam aquilo porque era um trampo e tá dando dinheiro e vamos, vida que segue. Produção em esteira, né? Imagina. Vem mais um pra gravar, vem mais um, vem mais um, vem mais um. E quanto mais, melhor. Mas a essência da coisa. Mas a essência se perde. E me diz uma coisa, o que tu achou desse espaço maravilhoso da Italina? Nossa, incrível isso aqui, gente. Bonito demais. Sonho. Bonito demais. E, chique, né? Quem quer montar aí... A cara da riqueza. A cara da riqueza. Né? Realizar o sonho de ter uma casa linda, maravilhosa. A Italina tá aí, ó. À disposição para fazer, né, o seu sonho se concretizar. Essa loja é bem famosa, né? Ela tem milhões de todo o país. Ela é bem... Fê, deixa uma mensagem aí que a gente já tá chegando no finalzinho do nosso programa. Bem especial para quem tá olhando, para quem gostaria de saber mais sobre a Fluxo, saber mais sobre o teu trabalho. Tu tá atendendo ainda? Pouco. Eu não dou mais muita energia para atendimento, é mais para grupo, para curso. Tá. Então, fica à vontade para falar sobre a tua jornada aí, um recadinho. Bom, gente, eu vou estar aí em Porto Alegre, né, nesse fim de semana, e tem uma agenda aí de cursos e atendimentos também, online e presencial, né? Tudo vai no meu Instagram ali, Fernando Machado _oficial. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, cursos, atendimentos, palestras, empresas, corporativas, tudo isso a gente faz. Tudo com esse objetivo de levar essa informação, né? Essa expansão de consciência para além daqueles padrões que nós estamos acostumados a pensar, né? Trazer espiritualidade, trazer alta frequência, trazer a fé, né? Mas não essa fé cega e desculpa, eu não tenho problema em absoluto com nenhuma religião ou filosofia, né? Mas acho que nós podemos expandir para muito além desses limites, né? Porque Jesus ele veio trazer uma libertação real, verdadeira. Ele veio num meio onde as pessoas eram muito aprisionadas. E ele quis libertar as pessoas, as mentes, as consciências das amarras, que é o que a gente, em escala muito menor, tenta fazer também, né? Nós e uma multidão de pessoas que estão trabalhando com isso hoje. Você. E só que, infelizmente, é aí que entra a humanidade, o ser humano, né? Se pegou o ensinamento desse grande ser, desse grande mestre, que tinha o objetivo de libertar e nos trancafiaram ainda mais, usando o nome dele. Né? Com certeza. Então, a verdadeira fé em Jesus, em Cristo, essa consciência crística que a gente fala tanto hoje, é algo que te liberta, ela solta, ela faz a gente soltar essas prisões, esses aprisionamentos, essas crenças. Então, eu convido todos vocês a tentarem olhar, e não precisa sair de religião nenhuma, não é isso que eu estou defendendo aqui, mas olhem para essa figura de Jesus como uma consciência sem todos esses dogmas e aprisionamentos que tentam nos impor, né? Porque aí aí eu vou fechar com uma proposta para você que está em casa e que vai nos assistir, e você vai numa igreja, por exemplo. Eu vou, tá? Eu sou de origem católica e estou falando isso aqui, não tem problema nenhum. Não sou um cara mais que vou frequentar ali no dia a dia, mas eu posso ir lá numa missa esporádica, né? Toda igreja pode fazer esse exercício. Toda igreja que vocês entrarem, ela vai te propor duas coisas.
o Cristo crucificado e o Cristo lucificado. O Cristo crucificado é aquele que está na cruz, pregado, morto, derrotado. Ele foi derrotado pela cruz, né? Mas toda a igreja também vai ter uma imagem de Jesus com um facho de luz azul, dourado e rosa, que forma a chama trina, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus e o amor de Deus, que são os 3 primeiros raios. A gente estava falando dos raios aqui ainda há pouco. Azul, poder, dourado, sabedoria, rosa, amor. Vai na igreja e você vai ver essa imagem. Uma chama que sai do peito de Jesus. Aquilo significa uma coisa. Jesus, ou Cristo, ou iluminado, porque Cristo não é o nome dele, Cristo é uma condição, ele é cristificado, ele foi iluminado, assim como o Buda não é Buda, ele é búdico. O búdico também é o iluminado. Ele vai... Cristo, o cristificado, né, o lucificado, ele vai expandir o amor, a sabedoria e o poder de Deus na sua totalidade. Imagina, olha que maravilha. E aquela imagem de Jesus, ela está nos convidando a uma coisa. Vocês têm esse poder dentro de vocês para ser manifestado. Sejam livres. E isso não é o Fernando que está falando, não é um louco qualquer que estava fazendo um curso. Isso Jesus falou o tempo todo, né? Nosso Pai, vós sois deuses. Qual é a parte de vós sois deuses que a humanidade ainda não entendeu? Mas é que escutam só o que querem. Exato. E é isso que eu estou convidando aqui para as pessoas tentarem olhar para isso de uma forma diferente, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, fareis obras tão grandes quanto as que eu faço e ainda maiores. Pô, não é invenção, não é coisa da minha cabeça aí, gente. Então, e isso é verdade. O convite, gente, é para isso. É para a gente olhar para as potencialidades crísticas que nós temos. E que um dia nos tornaremos esse mesmo ser lucificado, um ser de luz. Então entra na igreja a partir de hoje, e observa. observa, você vai, e aí era com isso que eu queria fechar. Se tu é capturado por esse Cristo crucificado, a tua vida é de dor. A tua vida é predominantemente de desafio. É só observar. As pessoas mais apegadas aos dogmas, não estou falando de religiosos, estou falando apegadas demasiadamente aos dogmas, são as que mais sofrem. Pode perceber, olha a tia que reza pra caraca, mas tá sempre com dor, tá com reumatismo, tá com um problema com os filhos. É só observar. Então, assim, se você se apega nessa imagem do crucificado, a tua vida é predominantemente um sofrimento. Deus? Tu vai ter momentos bons, mas o sofrimento vai sempre fazer parte da tua história. Agora, se tu tá com foco no cristificado, no iluminado, naquele que venceu, porque a cruz não é ponto final, a cruz é vírgula. Ele é vírgula, ele foi crucificado, morto, vírgula. Ressuscitou, ressurgiu, ficou no mínimo ali, os gnósticos falam que 11 anos aparecendo e desaparecendo em corpo de luz, dando instrução para os apóstolos, né? Isso o gnosticismo fala, e tem N evangelhos apócrifos que foram queimados para que a gente não acessasse essas histórias, né? Então, assim, se a gente tem a cruz como uma vírgula e a história continua e ele vence, se eu me apego, se eu tenho conexão com esse cara que venceu, com esse ser que venceu, que prosperou, que triunfou sobre a treva, sobre a sombra, a minha vida é predominantemente de luz. Eu vou ter desafios. Mas vai ser mais o que me guia é o lucificado, é o cristificado. Entende a diferença? Então a vida das pessoas que são espirituais ou religiosas, ela vai depender muito dessa forma como a gente olha para esse ser, como a gente considera esse ser. Então eu convido vocês a olharem com esse prisma. Isso, ao contrário do que muita gente pensa, não é um desrespeito. Isso é honrar aquilo que Cristo veio fazer aqui. Porque ele veio justamente para nos fazer isso, para nos libertar. E quando a gente se aprisiona, a gente não está honrando ele. A gente está honrando o sistema. Não, e quando dizem que tu é pecador, eu fico doida. Cara... Exato. Aí, ponto final. Exato. Uma coisa, para pegar o teu gancho, só para finalizar mesmo, o que tu falou lá nas redes um tempo atrás sobre, e se Jesus voltasse hoje, ia fazer a mesma coisa. E sim. Só que hoje não ia ser mais crucificado em praça pública, porque isso não cabe mais, pelo menos aqui no Ocidente. Mas
Mas ele ia ser cancelado nas redes sociais. Ia ser crucificado nas redes, né? É isso aí. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Quero agradecer a Italínia, os nossos patrocinadores maravilhosos e agradecer a presença do Fernando. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.